Fala galera, eu sou o Picareta Psíquico, esse aqui é o Nerd Bunny. Nós somos os quadrinheiros e hoje vamos dissecar a piada mortal. Bom, quem não conhece a piada mortal do Alan Moore? Quem não conhece, fica assistindo, porque é pra conhecer, pelo amor de Deus. Quem conhece também fica assistindo. Na verdade, assim, acho que é um dos clássicos, né? Clássico. Todo mundo passa pela piada mortal, não tem como não passar. Né? Batman é um personagem extremamente popular, o Coringa... O Coringa é mais popular idem. ainda. E essa acho que é a história mais popular do Batman dos dois assim. Define a relação dos dois não só nessa história, como isso vai se perpetuar em várias mídias. No tem filme, ecos, né? Ecos nos filmes do Tim Burton, escancarado, né, no Dark Knight lá do Nolan, né? Total. Então é isso, na verdade a gente vai não vamos ficar aqui, né, chovendo no molhado, mas vamos tentar te dar mais informações para você absorver melhor essa obra-prima dos quadrinhos escrita pelo Alan Moore. Então é o confronto definitivo entre o Batman e o Coringa, lançado em 88 pela DC Comics. É uma história do Coringa, basicamente, né? Ele é o personagem principal e conta a história de um dia ruim que pode mudar tudo, a vida de uma pessoa. Então isso também é bacana, porque a premissa sempre é muito simples. Não, aliás, essa é a ideia central do Alan Moore. Ele diz assim, olha, o Coringa teve um dia ruim, virou Coringa. Então, o que o Batman passou para virar o Batman? A tese é desse. Uma hora todo mundo pode enlouquecer. E quando você enlouquecer, o que vai acontecer? Acontece? Das duas, uma. Ou você vira o Batman ou você vira o Coringa. Essa é a base da história. Né? Tanto é que tem uma hora que é clássica que ele fala assim, olha, aconteceu isso comigo. Eu fico imaginando o que aconteceu com você para você fazer o que você faz. Uma coisa interessante, assim, o ano que foi lançado a Piada Mortal é um ano bacana, 88. O que está rolando nos Estados Unidos com a DC? No mesmo mês que lançou o primeiro da Piada Mortal, foi o último do Watchmen. Então, assim, o Alan Moore tava no auge ali. Puta, cara. Tinha terminado o Watchmen, que vendeu pra caralho, era o final. O cara já emplaca um Batman ali, do naipe da Piada Mortal. Também tá começando ali o Hellblazer número 1, que é no mesmo ano, né? E tá para sair o Sandman. Então, olha esse contexto ali. É aí, em 88, né? Principalmente no final da década de 80, onde quadrinhos tá virando público adulto. Exatamente. Assim, não é mais esse momento. Não é mais para criança. Então, se você tinha alguma dúvida, depois de Watchmen, agora vai sair o Sandman, Hellblazer, depois o Batman. Você vendo o que rola aqui com o Batman, com o Coringa, com a Bárbara Gordon, você não tem mais dúvida. Quadrinho adulto mesmo. Bom, o autor, Alan Moore, a gente já falou dele milhares de vezes. Link aqui embaixo, Neil Gaiman vs Alan Moore, gênio versus gênio. Então, assim, se você quiser saber mais do que a gente acha do Alan Moore, tá aí. De qualquer forma, só para quem chegou agora, o cara veio lá no British Invasion, o cara puxou o British Invasion, né? Que é quando os quadrinhos norte-americanos eles são invadidos por uma onda de autores ingleses, trazidos pela Karen Berger, que vai desembocar na Vertigo, e o Alan Moore é um dos primeiros, né? Ele começou lá com o Monstro do Pântano. Antes da Vertigo. O V de Vingança também é mais ou menos dessa época, que depois foi publicado pela DC e tal. Então é esse monstro aí que mudou completamente o cenário. E aí eles dão pra ele um personagem como o Batman, né? E ele faz um grande experimento, assim, ele sai da lógica de uma parte dos roteiristas e faz um experimento com a Bárbara Gordon, com o James Gordon. Ele vai trabalhar esse roteiro levando ao limite mesmo. O objetivo dele é levar ao limite. O que poderia significar isso pro Batman. Então, é isso, é um grande roteirista e um grande personagem, e aí é o encontro dos dois, e é por isso que é tão importante essa obra. Bom, Brian Bolland, ele também é inglês, ele já tinha conseguido a ilustração na 2000 AD, que é uma clássica revista de quadrinhos inglesa, né? Então ele já tinha um trabalho consistente ali, já tinha trabalhado na DC com Camelot 3000, que também tem em português, é bastante referenciado e pouco lido, né? Mas ele já tinha conseguido um grande sucesso ali, teve sucesso na época. Ele é apadrinhado do Len Wein, né? Que também trouxe o Alan Moore, então já tinha trabalhado na DC, e aí foi convidado a fazer esse trabalho com o Alan Moore, e você sabe como é que funciona o esquema Alan Moore de trabalhar, né? O cara roteirista vai... o que eu mandar. O desenhista vai fazer o que eu mandar. Então o roteiro é chato, detalhado pra caramba, e o cara fica num controle absurdo ali do que ele tá fazendo. O que não tira de maneira alguma o mérito do Bolland, porque a construção de painéis
é muito boa, né? Aquela coisa O ritmo do é muito ritmo. bom, Se você dá a questão dos centros, né? Tem algumas páginas que são 9 quadros, tem umas que são menos, tá? Então essa coisa de jogar com o ritmo e com o centro na página também é interessante. Só que é aquela coisa, né? O cara fica subordinado, muito subordinado ao Alan Moore. E um aspecto interessante, assim, é interessante você usar um cara que tem um desenho limpo, como o Brian Boland, para fazer uma história sobre a insanidade. É diferente, por exemplo, é totalmente diferente de você fazer a história do Asilo Arkham, lá do Grant Morrison, que o desenho do cara é insano também. Então, isso só potencializa a insanidade da história. Aí não, você tem um desequilíbrio, né? Você tem um contraponto entre desenho e narrativa. Porque assim, ao mesmo tempo que você está vendo uma história altamente alucinada, o traço é limpo, claro, você não tem dúvida do que você está vendo ali, a não ser quando esquizofrenia, assim, a não ser quando ele não mostra exatamente aquilo, mas não é porque o traço está sujo, mas como se fosse uma câmera que não está mostrando exatamente o que está acontecendo. Bom, a história é uma história curta, ela fechada dentro dela mesma, não está dentro de uma cronologia maior, de arcos maiores. E aí ela é muito direto ao ponto, assim. Começa com já apresentando o universo do Batman muito claramente, e ele está indo para o Arkham ver alguma coisa que aconteceu lá, e ele vai falar com o Coringa. E aí ele senta na mesa para conversar com o Coringa, e ele descobre rapidamente que aquilo é um engodo, e que na verdade aquele não é o Coringa, e o Coringa não está mais no Arkham. Essa é as primeiras 2-3 páginas da história, é isso. Nessa, o Batman vai tentar desesperadamente procurar o Coringa, e no que ele está procurando começa, digamos, o prelúdio do Coringa. Então você vai saber como que o Coringa se tornou o Coringa. E é uma história de tragédias pessoais. Né? E aí o que vai acontecer? Você vai, talvez pela primeira vez, mas criar uma certa empatia com o Coringa, porque você sabe aquilo que ele passou. Então você fala, putz, será? Né? Sempre aquela coisa. Será que você consegue se identificar pela questão humana que está ali por trás da origem dele. E isso é um dos contrapontos, por exemplo, que tem no filme do Nolan, porque o Nolan ele escolheu não explicar o que é o Coringa. Por quê? Qualquer explicação você cria uma empatia. Né? Então ele falou, não, o Coringa no filme do Nolan é uma força do caos, não tem empatia, o cara ali tá pra tocar o puteiro. No do Alan Moore, não, assim, o cara, tá vendo? Ele é assim, mas tem uma história, tem um motivo. Do mesmo jeito que o Batman tem um motivo pra ser o Batman, sabe, né? Que é público e notório pros fãs, o Coringa também tem. E é isso que o Alan Moore se propõe a contar, a tragédia pessoal do Coringa que levou a ser o Coringa. Fora a história de fundo que conta a origem do Coringa, tem a história atual. Quer dizer, o Coringa fugiu do Arkham e aí o Batman começa a ir atrás dele. E aí o Coringa vai usar a Bárbara Gordon, que é filha do James Gordon, e depois do James Gordon também, usando a filha como isca, para manipular o Batman, porque o Coringa está tentando, e aí o objetivo dele é esse, no roteiro do Alan Moore, ver qual é o limite entre a loucura e a sanidade. Então ele está levando as pessoas ao limite para ver se elas quebram e passam a ficar insanas, como aconteceu com ele. Na história, o Gordon não quebra, por mais que ele chegue no limite, ele não quebra. E aí tem um desfecho com o Batman, que é quando os dois se encontram, se confrontam, e aí o Coringa ensina o Batman uma lição no final. E é uma história assim, que tinha um final clássico, que era bacana exatamente porque ele era ambíguo e ele era assim meio, não era direto ao ponto, ele era um pouco metafórico talvez, mas até que chegou o Grant Morrison muito tempo depois que a história foi feita e deu uma outra interpretação para o final, e aí virou uma polêmica louca essa história. E se você quiser acompanhar essa polêmica, a questão em detalhes, tá aqui o vídeo, a gente fez não só um, mas teve 3 posts na época comentando esse assunto da interpretação, se era ou não de fato possível tal, então tá aqui os links para vocês quiserem acompanhar, né? Mas basicamente qual que é a interpretação do Grant Morrison? Ele diz que no final o Batman mata o Coringa. É isso que aconteceria ali. Isso não aparece na cena, quer dizer, não é uma coisa literal, mas é possível interpretar a partir de elementos que estão ali desenhados naquela última página do quadrinho. E aí é lógico, né? Tem aquela, assim, a história tem alguns problemas, mas não como história, como você encara isso como cânone da DC, que foi cânone. Então, por exemplo, o Alan Moore, ele chega a insinuar violência sexual, estupro com a Bárbara Gordon. Isso foi um veto editorial, os caras não deixaram assumir. Então o que aconteceu? Ele teve que deixar a coisa velada. Isso. E aí aquela coisa, o cara vai se valer do artifício de qualquer pessoa que não consegue, que você tem que explicar tudo e escancarar na cara dela, senão ela não entende. Então, será que estuprou? Não. Leia.
Ah, mas não mostra, mas você precisa mostrar? Não sei, que cada um... Exatamente. Porque tem também essa discussão. Ah, mas não mostra, pô, mas precisa mostrar? O cara insinua. Isso é um jogo do autor. Isso é drible de veto. Né? Assim, isso é gênio. O cara falou, estão me censurando, mas eu vou sair pela tangente aqui. Né? Então, e lógico, né? É óbvio que o Coringa não mata o Batman não mata o Coringa. Por quê? Porque isso faz parte do cânone da DC. Claro, eles então, não poderiam ficar sem o Coringa, ou sei lá, depois ressuscitar o Coringa. Seria uma história sobre a morte do Coringa e tal. Entendeu? Não era isso. Mas isso é possível de interpretação, que é exatamente por isso que a história é um clássico. Uma das coisas que faz uma história ser clássica é você poder voltar a ela e cada vez achar outras camadas. Né? Isso, e cada vez que você voltar nela, você vai ver alguma coisa que você não tinha visto antes, porque o mundo mudou, você mudou, então você vai tentar ver alguma coisa ali, né? O que não invalida em nada, lógico, fala, você pega o roteiro, não tem lá, mas o próprio Brian Bolland falou, realmente é possível entender isso, né? Bom, então é interessante também que o Alan Moore ele faz uma certa pesquisa histórica ali, ele vai tentar manter digamos assim, traçar uma linha entre o Capuz Vermelho, que é um dos primeiros vilões do Batman, que em nenhum momento diz que é o Coringa, mas nessa interpretação que ele dá, ele diz que é o Coringa. Então é meio que resgatar alguma coisa do passado do personagem mesmo e ao mesmo tempo contribuir para e fazer o Coringa então ser o Nêmesis eterno do Batman desde os primeiros momentos do Batman lá, do Bob Kane e tal. Como se fossem duas forças mesmo que estão sempre em confronto. Então, outra coisa que é assim, que a gente está falando dessa coisa de levar, você interpretar e ler e achar outras camadas, eu numa, sei lá, na 10ª leitura que eu fiz, eu vi um negócio que eu nunca tinha visto antes, assim, tem uma sequência, quando estão falando do passado do Coringa, que ele está sentado na mesa com outros 2 gangsters, assim, e aí eles estão montando lá um assalto que eles vão fazer, e aí eles estão num bar, é um bar e no meio da mesa, assim, tem um prato de lagostas, né? E assim, a imagem toda é meio sépia, meio preto e branco, só a lagosta é vermelha. E aí vai passando o diálogo, os quadros, e aquela lagosta continua ali, eles estão comendo, então eles estão mexendo, tem uma hora que eles enfiam uma lagosta na boca do Coringa, e aí num dos takes, assim, das cenas, ele faz uma cena de cima, assim, você tá olhando tão de cima que você tá olhando um pouco a luminária que tá em cima deles, e aí na luminária tem uma barata, e a barata tá muito grande, assim, porque ela tá em primeiro plano. Tem um certo horror ali, sabe? Porque a cor é o capuz vermelho, a lagosta é vermelha, então tem um jogo diálogo, ali. E aí a cena é preto e branco. A barata é vermelha também, que é pra dar uma quebrada. Então, assim, não sei, tem elementos também gráficos e na narrativa que ampliam, mas que não são tão óbvios, assim, mas estão lá. Então, se você for olhar com atenção, você acaba achando. Vou citar o Alan Moore, não no Piada Mortal, mas no Watchmen. Lembra quando o moleque tá lendo o navio... Como é que chama? Navio... Marooned, como é que é? Não sei, bom, a história lá do pirata. Do pirata lá que tem no Watchmen, como é que é? É que não faz sentido, por isso eu leio e releio. Então não faz sentido, só que você vai ficar lendo até você achar alguma coisa. Exatamente. E o interessante é que assim, apesar de ser uma história, se você for ver, de vanguarda, que tinha tudo para sair como separado, tipo um Dark Knight, né, como foi o Dark Knight Returns, não, eles decidiram transformar aquilo em cânone do Batman. Isso teve repercussão no universo DC como um todo. A Bárbara Gordon fica paraplégica nessa história e vai virar Oráculo, que virou um elemento de coesão nas histórias da DC. Né? Então ela meio que centralizava. Numa época pré-Google, ela ficava ali de central. Falou, tá acontecendo isso aí, isso aqui aonde e tal. Então ela vai meio que sendo uma guia, né, principalmente da galera que fica em Gotham. Então é isso, assim, é interessante como uma história que podia ser muito bem considerada à parte, que é assim, absurdamente de vanguarda, né, perto do que estava rolando ali, conseguiu entrar no cânone. Dark Knight Returns, por exemplo, do Miller, não é cânone, nunca foi, também porque se passa no futuro. Mas é interessante essa proposta deles, não, vamos colocar isso dentro do universo do Batman mesmo. Essa edição aqui já foi editada várias vezes. Eu lembro, acho que a que mais vale a pena são grandes clássicos desse Alan Moore. Tem um monte de história bacana e no meio dessa. Melhor pichincha, infelizmente, você só vai achar isso em sebo. Né? Mas tem uma que acho que já está esgotada, mas é a mais recente, que é essa aqui que o Picareta está na mão. Que é a capa dura. Bom, galera, é isso. Valeu pela audiência. Curtam aí o vídeo, assinem o canal. A gente está lá no Facebook, também está no blog. Tem links aí que a gente já tinha falado para vocês, tem os posts de outras coisas aqui embaixo, e a gente volta em algum momento, em algum dia, com outro quadrinho. Não, mentira, semana que vem. Seca.
Falou!